O Joe entrou na live.
gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês hoje aqui, a equipe da Secretaria, a Alice como diretora da Cultura do nosso município, a Edna por ser pedagoga da Secretaria de Educação, mas é a ela que mexe com a parte técnica do sistema, então tudo vai para ela, é pedagoga e técnica ao mesmo tempo. Ela é também pedagoga da Secretaria de Educação, então, mas hoje a gente acaba fazendo assim, um pouco de cada coisa, nós vamos todos juntos, se ajudando.
E segundo é que o Bituneiras vai sair sempre na frente, porque a preferência é dele através dessa população, sabe? Quanto à questão de pessoas físicas, jurídicas ou coletivos de CPF, que é uma pessoa representando mais pessoas que não têm o CNPJ, também é permitido. Se ninguém tiver objeção, a gente pode trabalhar com todas essas possibilidades. Pessoa física, pessoa jurídica e coletivos, representante de coletivos sem CNPJ. Então, fica bem democrático, né? Não vai impedir ninguém de forma alguma de buscar esse recurso. Pode ser assim? Representante de coletivo, né? O pessoal da camiseta. Ah, é capoeira. Capoeira. Vocês são a essência do coletivo. Vocês têm CNPJ? Vocês têm CNPJ? Grupo de capoeira. Se vocês não tivessem CNPJ, vocês poderiam se reunir e um representante, o líder de vocês, né? Entrar com o melhor recurso. Exatamente. Garantir essa possibilidade. Isso é muito utilizado por. No caso de uma pessoa jurídica, o meio que não deve uma ação de porte econômico. Se entrar um projeto só aprovado, esse projeto ele vai ter que ser colocado no final, ele vai afetar no faturado, não é assim? Vai ser uma receita que vai entrar no teu CNPJ, né? Então tem que pensar, tem que ter a melhor estratégia. Associação é assim, Pode participar tranquilamente. Pode participar tranquilamente. A associação lucrativa pode participar. Também se enquadra perfeitamente nos objetivos da lei, né? Vocês podem receber o recurso por nota e também não precisam ter nota, né? Para a questão do imposto, vocês não. No caso, quem tem CPF, ou vai concorrer com o CNPJ, não precisa gerar nota fiscal, né? É feito por um termo de execução, que a própria lei permite essa forma de execução. Mais alguma dúvida? A forma de quem pode acontecer? Conforme for surgindo, vocês vão falando e a gente vai conversando. Agora vamos falar um pouquinho de quanto temos para gastar. Primeiro a gente vai falar aqui da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo é dividida em dois artigos. Artigo 6º, que tem um foco em produções audiovisuais, adaptação de espaço e capacitação em audiovisual. Então, assim, a maior parte do recurso do orçamento da Paulo Gustavo, ela está no inciso 1, que é 48 mil. Esse valor inicial de repasse de 92 mil, hoje ele já teve um acréscimo, porque a gente já está com ele desde o ano passado, então eu imagino que ele deve estar lá dando uns 100 mil reais. Então ele teve um pequeno acréscimo aí nesse meio. Então assim, a gente tem ali 48 mil destinado ao audiovisual, que a gente vai definir se a gente vai lançar um edital, um documentário, por exemplo, para contar a história da cidade. Né? Esse é o grande objetivo, o desejo das meninas é que se tenha uma produção qualificada, com historiador, com imagens, escutar as pessoas, ler
código visual, na minha opinião, né, ele tem que ser muito bem feito, porque ele vai ficar registrado não só no município, mas ele vai ficar registrado nas plataformas, né, à disposição de pesquisas, né, vai para o YouTube, vai para outras plataformas, está entendendo? Então, assim, a gente entende que existem produtores municipais, regionais, né? Então a gente tem que se ater a esses detalhes, porque depois a gente corre o risco de repente, Tuneiras está fazendo um documentário, uma outra cidade vizinha está produzindo um documentário e as pessoas vão assistir e vão comparar. Tem que ter uma coisa bem feita. Vão comparar. E o valor permite. E aí a gente corre o risco de receber, de repente, assim, a gente tem que analisar bem quem vai produzir o audiovisual das pessoas. Porque a comunidade ela tem curiosidade em assistir, ela tem curiosidade em saber, né, como o senhor próprio disse, a respeito da história do nome de Tuneiras, da criação de Tuneiras, do povo que chegou em Tuneiras na década de 50, é isso? 40? Na década de 40, né, um período turbulento do país, do mundo, né, finalizando a guerra, como que esses imigrantes chegaram até aqui no interior do Paraná, os esbravadores, né, a importância da cultura. Eu acredito que aqui no passado teve a cultura do café também, né? Então, assim, tudo isso vai estar exposto nas mídias sociais. Então, assim, na verdade, a gente vai estar mostrando Tuneiras, não para Tuneiras, mas para o Paraná, o Brasil, o mundo. Então, a gente tem que ter um olhar assim meio diferenciado. Isso mesmo. História bonita tem bastante. Então agora é pegar essas histórias e entregar na mão dessa empresa que vai fazer com qualidade esse nosso material e com responsabilidade histórica, que era o que a gente estava conversando hoje, né? Que é muito importante. Uma pergunta. Nesse caso, como se não conhecimento do produto aqui na cidade, porque ele está aberto para pessoas de outras cidades, né? Se por um acaso a gente aqui entrar no consenso que não é legal, né? É legal deixar tudo aqui para os artistas da cidade. Aí como que faz? A gente faz uma parte fechada e uma parte aberta. Fazer uma parte fechada. Isso tem essa possibilidade. Por exemplo, sim. cabe dentro do município. Então deixa essa aberta. A minha sugestão é que a gente deixe ele aberto, mas com pontos a mais, começa com 10 pontos pelo fato de ser do município, sabe? Ele está falando assim, esse recurso, uma parte que tem essa característica, está entendendo? A parte do agente cultural municipal, ela provavelmente a gente vai fazer ela direcionada às pessoas da cidade. Que é o artigo 8º. São artigos diferentes. Exato. Artigo 6º, artigo 8º, né, e tal. Isso aí a gente vai organizar tudo certinho com a parte jurídica, aí vai vir e vocês vão ser contemplados com certeza. Por exemplo, assim, talvez a gente não tenha aqui dentro da cidade uma empresa que faz o cinema itinerante. Então, aí não tem por que esperar abrir um novo edital. É custoso, custa tempo da estrutura administrativa. Tem uma possibilidade de transferir esse verbo para um outro setor. Não, isso é mais um detalhe que a gente vai explicar. Eu já achei o quadro que isso é um pouco importante, tá bom? Só falta
Então, assim, com o celular, né? A pessoa vai lá, a pessoa vai capacitar os alunos a utilizarem o celular para capacitação. Outros lugares podem fazer com o pessoal da terceira idade, ensinar as pessoas da terceira idade a utilizar o celular para pagar a conta de água, de luz, fazer pesquisa de banco. Então, são essas oportunidades que as pessoas vão ter, que a lei vai custear e vai facilitar para as pessoas aprenderem. Entendeu? Essa questão audiovisual, ela pode ser trabalhada em um grande campo. Pode ser trabalhado com inteligências artificiais, pode ser trabalhado com criação de sites, designs, marketing digital, estruturação de redes sociais, como movimentar o seu negócio pela internet. Tudo isso se enquadra aí dentro desse campo audiovisual também. Eu gosto muito de pensar também a terceira idade, inclusive a pessoa idosa, a terceira idade, mas eu gosto muito de pensar nessa interação intergeracional com o celular. Então, pegar e capacitar, fazer uma capacitação em audiovisual para a terceira idade e trazer o netinho junto. Você cria vínculos, você cria momentos, na verdade, entre esses dois públicos de mundos tão diferentes. Então, tudo isso ele cabe aqui dentro. É um valor assim muito interessante. Parece o menor valor que a gente tem dentro do artigo 6º, mas o potencial de alcance dele é muito grande. E daí agora a gente vai chegar para a parte da distribuição do recurso. O que acontece? O decreto de fomento fala que a gente não pode tirar dinheiro do artigo 6º, que é esses 40, não, 92, vou botar? Não, deixa eu pegar aqui. Cadê? No total a gente vai ter, quanto que dá ali os dois? O artigo 6º da quanto? 92 mil. Não, total é 42 mil. 48 mais 11 mais 5. 65 mil, vamos dizer assim, ele está destinado ao artigo 6º. E a gente vai ter mais 26 mil destinado ao artigo 8º, que é para as demais áreas culturais, que é onde todos vocês aqui vão se encaixar. O nosso
nesse sentido que vocês viram, tem várias possibilidades, né? Como esse país, talvez, para isso, poder fazer um festival, uma premiação, isso apresentar algo. Mas é uma dúvida que ficou para mim no audiovisual, por exemplo, eles falam de. Deixa eu voltar lá no audiovisual, pode ir falando. Vai haver um edital e esse edital vai contemplar apenas um documentário ou pode ser mais documentários? É isso que a gente vai definir. A gente está aqui para debater isso. Porque, por exemplo, temos 48 mil para o audiovisual. A gente já observou municípios que abriram 3, 4, 5 editais num valor pequeno. A gente já observou municípios que abriram um edital para fazer um curta-metragem, né, um vídeo documentário, no valor de 70 mil. E tem municípios que só tem 20 mil, 28 mil para fazer um documentário. Então, claro, tudo isso implica a qualidade do produto que vai sair. E cabe a nós aqui definir como que a gente vai querer. A gente vai querer investir todo o dinheiro num único documentário, com um cunho um pouco mais qualificado historicamente? É uma ideia. Ou então vamos pegar esse valor e vamos dividir em dois. Ou fazer como o Floraí, né? Floraí quer regravar o hino da cidade. Eu achei essa ideia sensacional. Regravar o hino da cidade para colocar nas aberturas oficiais com as imagens de drone da cidade, das crianças, das pessoas que vivem na cidade. E essa é uma ideia genial. Mas veja bem, se você diminuir muito o recurso do documentário, a pessoa também vai enxugar. Então, assim, a gente tem que entender que se a prioridade do audiovisual é o documentário para registrar aquilo que a cidade tem, existem municípios que fizeram o documentário. Claro, se você pegar um município que tem 20 mil habitantes, aqui tem 10 mil habitantes. Daí, se você pegar um município que tem 20 mil habitantes, o recurso vai ser o dobro. Você entendeu? Se você pegar um município que tem 30 mil habitantes, o recurso vai ser o triplo. Então funciona assim. Então o que acontece? Esse valor de 48 mil, você pode fazer um documentário, um curta, e você pode fazer um vídeo mais curto, de 10 minutos, não sei, no máximo 10 minutos, com um valor menor, de repente estimulando o turismo, né? Para mostrar para as pessoas o que Tuneiras tem. Então você pode dividir em dois, né? É uma opção boa. Eu não sei o que vocês têm de turismo aqui, né? É bastante. É coisa boa. A gente não... Tá vendo? São ideias. Tem a marca que recebe esse fantástica bordagem. A patinha do bichinho, a pedra para poder ir para casa. Na minha estante. Fui ali na esquina pegar. Então, são ideias que vão aparecendo na cabeça de vocês, porque a gente não conhece a realidade de Tuneiras. Então, a gente está em vários municípios, e o que acontece? A gente cita exemplos para estimular o pensamento de vocês a aflorar e vocês entenderem que vocês têm muito a mostrar. Vocês têm o mato, vocês têm a flora, vocês têm a fauna, vocês têm os recursos hídricos, como a cachoeira, que vocês acabaram de falar. E isso vai estimular as pessoas a conhecerem Tuneiras. Vocês podem fazer um documentário contando a história de Tuneiras, né? E vocês podem falar assim, ó, nós temos isso em Tuneiras, venham conhecer Tuneiras. Né? Então, essa é a função da gente estimular vocês a enxergarem aquilo que Tuneiras tem de melhor. Esse recurso dá para fazer um curta, né? Mostrando Tuneiras, e um documentário muito bom. Exatamente. Falar do prato típico da cidade, por exemplo, não sei qual mas esse também é um momento que, em algum momento do vídeo, questões religiosas, folclóricas, festas tradicionais, né? E isso é um documento que vai ficar para Tuneiras. Então, assim, a gente vai estar passando aqui, a gente vai passar, mas isso vai ficar.
voluminho maior, né? Pega minha janela. Tá aqui, Ju. Tá aqui, escreve aqui. Se quer Mas escrever, pode ser todo. tô anotando. Não sei se é um cenário. O que vocês acham? Eu creio que dividindo a forma que a nossa família seria muito legal. E você? Alfred? Eu acho que essa ideia está assim lá embaixo, sabe? Porque aqui nós temos 18 cachorros. Embora tenha algumas que já estão assoreadas. Quando você faz uma visita na área, provavelmente, né? Eu fiz uma visita há 5 anos. Vamos recuperar as cachoeiras. Há quase 10 anos Vamos atrás. fazer outro projeto ambiental. Eu fiz uma visita a todas essas. Esse a gente leva um. Eu fiz uma revista mostrando todas as cachoeiras. Eu até tenho. Se eu soubesse dele tocando esse assunto, até eu não trazia um exemplar. Eu acho que se nós fizéssemos uma exclusiva das cachoeiras, seria uma excelente ideia. Porque aí com poucos minutos a gente percorre todas as cachoeiras. Esse é um vídeo de 5 minutos no máximo. Porque o que tem de tecnologia para pegar a imagem hoje fica muito legal. Eu fui com o celular, uma máquina fotográfica, uma qualidade baixa, não profissional. E eu tirei 1.260 fotos. Precisa ter essa casa da cultura para Elas têm essas fotos que eu enviei para elas. 1.260 fotos eu tirei. Claro que muitas delas a gente precisa revisitar essas cachoeiras. Hoje não apenas com máquina, mas com drone, tirar fotos aí. Perfeito, olha. Então, pessoal, aqui, na minha opinião, a gente faz um documentário, dá para fazer um documentário aí de 30, 32 mil reais. E o restante a gente joga no vídeo do turismo. Certo? Perfeito, eu estou só Porque o documentário vai ter uns 30, 35 minutos. Esse vídeo mostrando as belezas de Mineira, né, que a pessoa tem que ter um rumo diferente, ele vai durar uns 10 minutos. Então, se nós colocarmos, no máximo 10 minutos, mas ele vai dar um trabalho bom, porque a pessoa vai ter que vir aqui fazer uma pesquisa, buscar conhecimento de vocês, né? Provavelmente, se a pessoa não for daqui ganhando, ele vai ter que custear uma pessoa para acompanhar, para mostrar, você entendeu? Então, eu acredito assim, que daria para ele fazer aqui, ó, de 48 em 3 partes. 2 o documentário, esse eu dou de dentro, e uma pro vídeo, assim, o nome que eu estou dando assim, né? Fantasia, que eu não sei como foi assim, as belezas de Mineiras. 70%, 30%. Um terço. Assim, pessoal, e aqui na cidade eu já vi muito, se eu sei se tem, mas o que é se eu sei patrimônio cultural da cidade. Mas tem o pessoal da família de Reis. Perfeito. Talvez seria um caso desses Então, mas a família de São Luís, ela vai entrar no outro recurso, ela pode entrar na história. na história. Porque aqui é o audiovisual. Mas um comentário sobre a família de Reis na cidade. Sim, mas vamos supor, nas belezas rituleiras pode entrar a família de Santo Reis dentro desse. E paralelamente, como ela é muito antiga, a folia, ela entra no documentário. Ela vai aparecer no. Quer dizer, ela vai estar inserida dentro do contexto. Gente, é como uma novela. Você vai contar a história de uma região, de uma novela, de repente você trama um romance para contar toda a história. Não vai ser na Pantanal? Não assistia novela, mas não tinha um romance na novela Pantanal. Qual que era o objetivo deles? Divulgar o Pantanal, não o romance, né? Ou não? Entendeu? É isso aí. Então nós vamos divulgar Tuneiras através do romance das cachoeiras. E eu acho interessante também porque a gente tem, através da cultura agora, dessas leis, a gente está
tirando aí 200 livros, né, que vai vir, só que com esses 200 livros ele vai conseguir fazer doação, não é para mim, é doação, que conta a história de Pinheiras, de Tunas a Pinheiras, e ele já separou 100 livros desses só para professores da rede municipal. Se a gente conseguisse ampliar, custear mais livros para ele poderia pensar no colégio estadual, que não entra nessa divisão dele, ele poderia pensar também nas creches, não só na rede, você tem que, os semestres entram dentro da rede escolar. Então, eu acho bem interessante a gente separar um pouquinho desse valor para esse trabalho do seu dossiê, com certeza. Eu falei para aquela menina lá, deixa eu ver. Isso Mas mesmo. ele não veio, mas a gente recebeu. Aí, temos mais. Se eu tivesse uma cozinha, aí eu teria condição de doar esses 100 livros ou mais. Exatamente. Agora, sem recurso nenhum, eu não tenho condições, porque os custos são muito altos. Com Eu certeza. gostei, Sim. está tudo registrado, está digital. Sim, com certeza. Comentários, Claro. então, agora eu tendo um recurso extra, aí nem eu que dou no livro, né? A própria publicadora. Que cada um do livro. E esse é o papel. Esse artigo 8º, ele é bem parecido mesmo, para fomentar o agente cultural. Fernando, mas olha, aqui nós temos o seu Delci, o pessoal da capoeira, o senhor. Eu só fui convidado. Ele é arqueiro também. Eu mostrei o vídeo. Tá, nós temos, mas quantos culturais no município vocês acham que possa participar? Tipo o Turma Búlgara, a gente faz parte da expressão cultural brasileira. E não tem só capoeira, tem maculelê, tem dança africana, samba de roda, de uso tudo partes diferentes dessa dança lá. Na área é tudo em uma só. Pode ser. Qual que seria a ideia de vocês com relação a vocês concorrerem a esse edital? O que vocês querem apresentar? Como projeto da nossa cultura, por exemplo, assim, quem trabalha com samba de roda poderia apresentar. Porque, infelizmente, no Pinheiras do Oeste, a gente não tem muita oportunidade. Então, apesar de ter muita acessibilidade, tem poucas oportunidades. E a gente acha, assim como a gente demonstrar para a população. Sim, mas veja bem, você disse assim, ó, a gente quer demonstrar a capoeira, a cantiga de roda, samba de roda e maculelê. Tá bom. São 3 apresentações diferentes, mas que podem ser feitas em um só dia. Eu só quer saber assim, se tem que ser incluído uma só ou pode ser. Sim, veja bem, eu estou tentando esclarecer isso, eu estou te fazendo as perguntas para a gente organizar o seu projeto na nossa cabeça. Porque a gente tem que entender o que vocês fazem para a gente tentar organizar a nossa cabeça com a de vocês. Então vamos lá. Então vocês têm capoeira. Samba de roda, maculelê, coco tem também? Não tem coco. Tá, então tá. Vamos lá, são 3 apresentações. E essas apresentações, elas já estão, vocês já estão trabalhando com elas. Vocês já apresentaram algum município? Já se apresentaram algum município? Tá. O que acontece? Essas apresentações, vocês poderiam apresentar em um dia só, cultural? Seria um festival. Um festival, isso. Isso, a apresentação. Aí entra nesses 26. Entra nesses 26 mil. Fernanda, deixa eu ver a situação aqui para você. Espera um pouquinho, vamos lá. Nós estamos parados os 3, né? Tá. O que acontece? Vocês têm 3 apresentações. Qual seria o orçamento que vocês imaginam para executar essas 3 apresentações? Vocês têm um orçamento na cabeça?
Entendeu? Entendeu a lógica da coisa? O que vocês têm que fazer? Então, vocês querem se apresentar, vocês fazem parte do projeto. Então, vocês necessitam de um recurso para custear a apresentação de vocês. Quanto vocês vão gastar para apresentar? Locomoção, quanto vocês vão gastar de roupa, quanto vocês vão gastar de instrumento, está tudo dentro do real. Porque a gente não pode colocar lá um orçamento aqui. Olha, eu paguei tanto desse orçamento desse instrumento e ali no vizinho custa metade. É superfaturamento. Então a gente não pode, não é verdade? Uma outra ideia. Deixa eu só tocar essas coisas. Não, para vocês entenderem o que eles vão fazer no orçamento. Então vocês vão fazer uma estimativa desse recurso. Assim como o senhor falou dos livros. O senhor tem os livros. Quanto custam os livros? Já tem tudo anotadinho. Tudo anotadinho. Isso é um orçamento. É um orçamento. O que o senhor vai fazer com esses livros? Olha, minha contrapartida, eu vou doar para a escola municipal X livros. Quer dizer, a contrapartida do senhor é com o município. A contrapartida de vocês é uma apresentação de praça pública para a sociedade, para mostrar a cultura de vocês. E vocês têm que fundamentar um pouquinho, provavelmente vocês vão usar o microfone, e vocês têm que fundamentar para poder explicar a origem da capoeira, a origem do que vocês estão fazendo, como que vocês chegaram a isso. Então, assim, é um objeto cultural de estudo. Isso é algo que a gente já faz rotineiramente no nosso dia a dia, a gente vai na cidade já. Só que, porém, a gente está vendo uma oportunidade de ser remunerado por isso. Inclusive, remunerar nossos alunos que são artistas, que eles participam com a gente. Quantas vezes eu já apresento lá a cultura, a tradição, a religião toda. Então, dessa vez, a gente está vendo uma oportunidade de remunerar também os nossos alunos. Sim, mas isso é interessante. Existe a oportunidade, mas assim, existem os outros agentes culturais também. Não, assim, mas sabe o que eu vejo assim, ó, são, por exemplo, são várias possibilidades de projeto. Então, uma coisa é um
uma política. Eu acho que sim. E E assim, a população teria a oportunidade de estar assistindo a artista da cidade e seria também uma forma de moral, então assim, ó, pessoal, aí coloca isso pra gente pensar assim, ó. Então desses 30 mil ali, a gente pode pensar na premiação literária, seria a maneira de chegar nos dois artistas que a gente tem, nos dois escritores que nós temos. A premiação do festival. Porém, a gente não precisa focar só na premiação. Às vezes, você está entendendo? A gente pode pensar no projeto estilo fomento, que é financiamento. Porque se você for pensar, eu não sei o que vocês estavam imaginando, ou não sei se o pensamento é o mesmo, para remunerar os seus professores através do Festival da Bahia. Então, isso já foge de um objetivo do outro. Você já tem algum vínculo com a prefeitura? Tem. Presta serviço. Você presta serviço para a prefeitura? Mas Fluminense e Cianorte. legal. Presta serviço em Fluminense e Cianorte. Ele vai trabalhar com o povo? Não tem problema? Não tem problema, não tem problema nenhum. Nós não somos funcionários públicos. Presta serviço Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas você presta serviço para a prefeitura com o seu CNPJ? Olha, você entendeu. Mesmo na situação. Exato. Não tem problema, porque assim, o problema tem, por exemplo, se a Nice, que vai ali trabalhando nos editais, fosse concorrer ao edital também. Não pode. Mas vocês mesmos que prestam serviço para a prefeitura, como terceiro, não tem problema nenhum. Vocês estão ali. Eu estou a respeito de. Não, tem uns músicos, né? São muitos? Então, eles aqui tem 4, né, que estão lá no salão saindo. Mas tem mais, né? Eles poderiam, porque eu imagino que um festival, por exemplo, um festival, ao invés de ter o cunho de premiar nesse primeiro momento, porque para você montar um festival, e a gente está fazendo isso em outras cidades, a gente tem que ter toda uma estrutura para ter os jurados, um regimento de quem que vai ser esse festival. Talvez se a gente fizesse agora um festival não pensando em premiar, pagar o participante, que é os melhores, mas dar uma premiação igual para todos os participantes. No ano que vem amadurecemos e vamos pensar, os 3 primeiros vai ter, essa é uma maneira também de se pensar, para engolar, para democratizar todo mundo. Nesse caso, teria uma limitação de inscritos? Tudo isso é algo que a gente tem que definir junto com o pessoal da secretaria, né? Tudo isso tem que ser E definido. outra vez que veio a verba, foi feito tipo isso, né? Das meninas dela, foi pela internet, julgamento. Porque era por causa da pandemia, a gente não tinha uma verba de uma só presencial, não dá, estudar com público, tem, quando musical, a gente toda a parte musical, a parte. Tem 3 eixos aqui dele: a capoeira, o pessoal dos livros e os cantores da cidade. E isso a gente focaria esses 30 mil aqui. Depois a gente vai pensar em quantidade. Tá? Fechamos isso, e agora a gente precisa debater os outros 70 e poucos mil. Peraí, Fernando, vamos ter Só quero ver o valor aqui. Que aqui é outra lei. E aqui a gente pode pensar de uma forma mais ágil, vamos pensar mais organizadamente. Então a gente vai fazer talvez o primeiro festival de Fileiras do Oeste, presencial, aqui, com um pouco desse recurso aqui, ou então instituir uma vez a cada 2 meses, ou uma vez por mês, ou não sei se tem feirinha aqui da cidade, eu não sei, um local que seja de apresentação cultural. Então isso tudo também se enquadra de uma maneira muito legal. A gente tem trabalhado muito em parceria com feiras. Tem feira? Tem feirinha aqui? Que dia da semana que é? Terça e sexta. Terça e sexta. É um momento também interessante da gente poder levar as apresentações culturais. Então, por exemplo, se a gente tem ali uns 4 ou 5 músicos
R$ 1.500, R$ 2.000? Depende da luta, depende da cidade. Eu não entendo. Tem um Também não. Eu posso 600. fazer isso, tem interesse, eles fazem o que faz boletim, se inscreve. Música na feira. Qual o objetivo? Animar a feira, tal, dia de sexta-feira, não sei o que, tal, movimentar a sociedade, né? Objetivo específico, fazer com que os feirantes vendam mais. Né? Oportunizar
tem gente que não tem o que mostrar. Aí não tem jeito. E se vocês têm o que mostrar, nós só temos que encaixar as peças de maneira adequada para a gente fazer tudo certinho. Né? Exatamente. Aqui, ó. Essa segunda opção de O senhor distribuição. contar, né, a história do livro, das fotos do senhor, né? Tudo isso enquadra, gente. Aqui, ó, na distribuição de recursos. Então, a nossa segunda possibilidade é em obras, reformas e aquisição de bens para casa de cultura. E a nossa terceira opção é o subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais. Aqui se enquadra vocês, por exemplo. Foi cedido, mas está nessas condições. Quando chove, não tem como entrar. Uma pergunta, esse espaço cultural não é público, é de vocês. Por isso que eu perguntei se protegido E se transformar, entendi o poder da reforma. E se pensasse em fazer a transição para o espaço de saúde, não seria melhor vocês estarem todos no campo único espaço? Nós somos a gente tem um espaço fixo para a gente poder desenvolver as aulas com as crianças, sabe? Né? Interessante isso. Porque assim, esse espaço que nós temos ali, a prefeitura cedeu da forma que estava e falou assim, ó, se você quiser aqui e tal, né, vamos se comprometer, reclamar nada, tipo, nós fizemos fazer, mas agora é uma situação, isso aí é uma forma. No caso, no nosso caso lá, eu tenho pode ter uns vídeos para as oficinas, Sim. e como ela falou, o controle está pronto para poder ensinar. Eu já me pus à disposição também, eu também estou, tem outros professores aí, tem ele aqui, formado também, tá pronto, o que pode pra gente um espaço adequado. E daí assim, eu trabalho para a prefeitura, mas eu sou limitado. Eu trabalho para assistência social, serviço de competência. Então nós temos um tipo de aula que é bem comum. E um mundo de gente que vai fazer aula também. As coisas de passagem, quem sabe
que eu tinha vontade de fazer. Assumir a metade que eu vou fazer. Qual é o meu primeiro processo? O senhor já financiou parte dessas impressões ou ainda não? Não mandou imprimir nenhuma ainda? O primeiro passo agora não é dele. É nosso detalhe. Sim, exatamente. É que assim, então eu entendi. O nosso próximo passo é publicar o edital junto com a prefeitura. Então a gente vai lá na semana que vem encaminhar para a prefeitura, a partir dessas respostas, como que a gente quer que seja, distribuído o recurso. Então eu diria para o senhor que vai levar pelo menos 20 dias para esse edital estar liberado. Então até eu vou perguntar para o César se existe uma maneira de antecipar isso, mas eu acredito que não, porque é uma questão legal. Você está entendendo? Então, o meu primeiro passo agora é sentar e Isso esperar. é, exatamente isso. E depois fazer as outras tiragens. Eu pretendo tomar a diária. Exatamente isso. E se eu não conseguir tomar a diária, eu não tenho condições de fazer. E o recurso dá para isso, o objetivo é esse. Então, agora é nós aqui, né, pegando o departamento de licitação e para ela. Nós vamos fazer a nossa linha. Só no dia chegar de gravar a data de nessa primeira etapa que eu vou fazer, eu vou vender os livros. Sim. Por que eu vou vender os livros? Porque eu preciso pagar a editora. Com certeza. Gostei. Agora, se eu tenho a editora paga, aí a história é muito difícil, eu consigo. Exatamente. É uma pena. Porque hoje em dia, né, o pessoal da educação, hoje em dia nós temos o quê? Mais 100 professores municipais. Quantos são? Tem mais. Mais de 100, né? Se eu fizer uma edição com 100 livros, não vale não. Não, excluindo os professores. Só o professor municipal. Porque tudo que o senhor me mostrou ali do orçamento que o senhor tem, tudo se encaixa. O senhor não precisaria tirar R$1 do bolso se esperasse um mês, pelo menos, porque é 20 dias para a gente liberar, mas é um processo, você está entendendo? E a gente não tem como acelerar o processo. Por que eu